galera do Me Salva, nessa aula nós vamos fazer uma reflexão sobre história, memória e patrimônio. Bueno, vamos começar pelo conceito de passado. O que é o passado? Bueno, o passado parece óbvio, né? É o período de tempo anterior ao presente. Ou seja, o passado é tudo aquilo que já ocorreu, aquilo que já passou. É o tempo que ficou para trás. Bueno, existem algumas formas da gente acessar o passado, da gente extrair informações do passado. E uma dessas formas é a história. A história aqui estamos falando de uma ciência, né? Então, a ciência que estuda as ações dos seres humanos no tempo e no espaço. Bueno, se a história é uma ciência, ela tem que ter toda uma metodologia para estudar o passado, para buscar informações no passado, para interpretar o passado, né? Então, existe todo um rigor metodológico, existe um estudo, uma série de hipóteses que vão basear uma pesquisa, e existe todo um trabalho de interpretação das fontes históricas, ou seja, aqueles objetos, aquelas ferramentas que a gente utiliza para tentar compreender o tempo que ficou para trás, para a gente tentar entender o passado. Então, a maneira que a gente acessa o passado através da história é a partir de uma ciência responsável por interpretar esse passado, né? Que a gente chama de história. Beleza. Outra forma da gente interpretar o passado, da gente acessar o passado, digamos assim, é através da memória, né? Bueno, o que é a memória? A memória é uma construção psíquica intelectual que acarreta uma representação do passado. Então, é uma construção psíquica intelectual individual. Mas vale lembrar, o indivíduo ele está inserido num contexto maior, seja um contexto familiar, seja um contexto social, seja um contexto nacional, né? O indivíduo está inserido dentro de um contexto maior. Então, portanto, quando a gente tem um conjunto de memórias, né, que são compartilhadas, digamos assim, por um grupo ou uma comunidade, né, que é um conjunto de memórias que são compartilhados por gerações, a gente tem a chamada memória coletiva, né? Porque o indivíduo constrói a sua memória inserido num grupo, né? E essa memória, que se torna a memória de um grupo e passa a ser compartilhado de geração para geração, é o que a gente vai chamar de memória coletiva. E nessa memória coletiva a gente tem a formação de uma identidade. A identidade de um grupo, a identidade de uma comunidade, enfim, né? Então, a gente tem uma memória que é compartilhada e que, portanto, diz a respeito da identidade de um grupo. E aí, portanto, esse é um dos critérios que a gente vai ter depois para definir o que é patrimônio. Patrimônio cultural, né? O patrimônio cultural ele está ligado a esses elementos que dizem a respeito da identidade de um grupo, de uma comunidade, né? Algo para ser registrado como um patrimônio histórico, cultural, ele tem que ter um sentido para um determinado grupo, para um determinado povo, para uma determinada cultura, né? Bueno, outra coisa que é importante a gente refletir, que nós vamos refletir um pouco mais aqui no final, mas já vou trazer alguns elementos aqui, para a gente observar que a construção dessa memória coletiva, ela não é feita de maneira pacífica, principalmente quando a gente diz a respeito de uma cultura, de uma memória coletiva nacional, de uma nacionalidade, por exemplo, né? Então, nós temos que observar também a memória como um local de disputa de interesses e, portanto, de disputa política. Porque políticos, estados, governos também vão trabalhar para construir uma ideia de nacionalidade. Por exemplo, o que uma nação deve lembrar, o que uma nação deve esquecer, né? Quais são os heróis da nação, quais são os valores que esses heróis carregam, quais são os símbolos, quais são as narrativas. Então, isso aqui, todos esses elementos aqui, o que lembrar, o que esquecer, quais são os heróis, quais são os símbolos, quais são as fraseologias, enfim, quais são as narrativas, tudo isso aqui integra uma disputa de interesses, e depois nós vamos observar alguns exemplos de como que essas disputas ocorrem na construção de uma memória coletiva, certo? Então observem aqui, nós temos um passado que é um tempo que ficou para trás,
o tempo anterior ao presente, e nós temos algumas formas de interpretar esse passado. Uma delas se dá através da pesquisa histórica, da ciência história, né, que busca construir toda uma metodologia para interpretar as fontes e interpretar o passado. E nós temos a memória coletiva, que é aquela memória partilhada que vai formando a identidade de um grupo, né, de uma comunidade, e vai sendo passada de geração para geração. E aí, na construção dessa memória coletiva, nós temos uma disputa política, disputa de interesses, porque há interesses aí por trás do que lembrar, o que esquecer, quem são os heróis, quem são os inimigos, né? Quais são os símbolos que vão ser construtores da ideia de uma nacionalidade, de uma ideia de memória coletiva, certo? Então, interessante a gente refletir sobre isso. Bueno, patrimônio cultural, gente. O patrimônio cultural, o que é um patrimônio cultural? Já falamos, já refletimos, algumas pistas a gente já levantou aqui, né? Então, para ser patrimônio cultural, esses elementos eles têm que estar ligados com a identidade local, né? Regional, nacional, ou até para a humanidade, né? São elementos que têm sentido para a história da humanidade, por exemplo, a cultura no geral, né? Mas, enfim, o patrimônio cultural são bens de importância artística, documental, histórica, cultural, religiosa. Então, são bens que eles vão dizer a respeito das expressões artísticas, vão ser documentos que ajudam a contar a história de determinada comunidade, né? São bens culturais que dizem a respeito das práticas, ritos, práticas religiosas, enfim, né? Então, o patrimônio cultural são bens que ajudam a construir a identidade, né, da humanidade, a identidade local, regional e nacional, certo? E nós temos um órgão aqui, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN, que é o órgão responsável por fazer toda uma seleção dos bens culturais, né, e o registro disso. Já vamos ver depois como é que é feito esse registro, né, dos bens culturais. Bueno, nós dividimos o patrimônio cultural em dois tipos, né? A gente tem uma seleção, a gente enquadra aqui. Então, o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. E muita atenção nisso aqui. O Enem gosta de cobrar questões sobre essa temática de patrimônio material e imaterial. Então, vamos observar qual é a diferença. Patrimônio material, o nome já diz, vem de matéria, né? São bens tangíveis, né? Então, patrimônio material se divide entre o móvel e o imóvel. Móvel é o que eu posso mover de um acervo para o outro, de um lugar para outro, de um museu para outro, de um sítio histórico para outro, né? Então, olha, o material, matéria, tangíveis, móveis são objetos, são roupas, são documentos, acervos iconográficos, enfim, certo? Eles são materiais, eles são móveis, eu posso mover. Material e imóvel, quer dizer, é matéria, né? Só que eu não posso mover, é imóvel. No caso, prédios históricos, igrejas, ruínas, sítios arqueológicos, casas antigas que ajudam a contar e tem uma certa relevância para uma comunidade, ajudam a contar a história da comunidade, então também podem ser registrados aqui como patrimônio material imóvel. Então, observem, patrimônio material são tangíveis, né? Podem ser tanto os móveis quanto imóveis, né? E imaterial. Esse imaterial diz a respeito de bens não tangíveis, que eu não posso tocar, que não são matéria, mas que são bens que ajudam a formar a identidade regional, nacional, enfim, local de determinado grupo, de determinado povo, de determinada nação. Então, imaterial são os rituais, são danças, são lendas, são expressões, tanto dialetos, expressões gráficas, né? Saberes, modos de fazer algo que são compartilhados de geração para geração e que ajudam a formar a identidade de um povo. E quando a gente observar aqui alguns exemplos desses patrimônios, vai ficar claro para a gente entender, certo? Então, patrimônio cultural, a gente tem o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
que é o responsável então por fazer esse registro e fazer estabelecer critérios para registrar esses bens aqui como é, um patrimônio cultural, né? Um patrimônio histórico e cultural público, né? Um patrimônio oficial público, né? Bueno, então como é que isso ocorre, gente? Vamos falar então um pouco sobre o tombamento. Tombamento não tem nada a ver com tombar ou cair. Tombamento vem em referência à Torre do Tombo, que é o arquivo público português, onde em Portugal se guarda e se preserva uma série de documentos importantes da história do país. Então, o que é tombamento? O significado está ligado a registro. Tombamento é registrar, né? É registrar aquele bem. Ou seja, o tombamento é o ato de reconhecimento do valor histórico, artístico, cultural de um bem, né? Transformando em patrimônio oficial público, né? Então eu tenho um bem, eu vou tombar ele e tornar ele um patrimônio oficial público, certo? E quando ele é tombado, ou seja, quando ele é tornado um patrimônio oficial público, existe um regime jurídico, uma série de leis, uma legislação que visa proteger esses bens da sua destruição. Então, o regime jurídico de proteção, ele busca, através das leis, preservar aquele bem, para que ele não seja destruído, certo? Bueno, e aí fica a cargo da União, dos estados e dos municípios fazer essa política de proteção. E claro que além de um regime jurídico de proteção, também há uma série de recursos financeiros justamente para incentivar esses bens, para preservar, para restaurar, né? Então não é apenas uma lei que diz que não pode ser destruído. Existe também todo um regime de captação de recursos por esse bem ser um patrimônio oficial público, né? Então há uma série de políticas e incentivos de preservação desse bem tombado como patrimônio oficial público, certo? Bueno, vamos ver agora aqui alguns exemplos para a gente observar na prática onde se enquadram esses bens, né? Esses patrimônios. Então, olha só, aqui eu tenho algumas imagens de alguns bens que são registrados como patrimônio, certo? Oficial. Então, olha só, nessa primeira imagem, nós temos uma roda de capoeira, certo? A roda de capoeira, que tem uma importância muito grande na história do Brasil, né? É uma dança com uma mistura de arte marcial, também é um símbolo de resistência à escravidão no Brasil, né? Então, é uma mistura de uma dança, uma luta, um jogo, e que também diz a respeito da resistência dos escravizados no Brasil durante o período colonial. Então, é um elemento muito importante, inclusive, da cultura afro-brasileira, e que aí é tombado como um patrimônio imaterial, né? Inclusive pela Unesco. A Unesco é um órgão ligado às Nações Unidas responsável pelo registro, por fazer o tombamento dos bens que dizem a respeito da importância de elementos da humanidade, né? Então, além apenas de um bem local ou regional, a roda de capoeira é um bem da humanidade, né? Considerado pela Unesco. Na segunda imagem, nós temos aqui o ofício das paneleiras de Goiabeiras. No Espírito Santo, Vitória. Certo, gente? O que é isso? Nós temos o ofício das paneleiras de Goiabeiras, um bairro, né, de Vitória, no Espírito Santo, né, onde está enraizado naquela comunidade, naquele bairro de Goiabeiras, né, o ofício dessas mulheres que, então, produzem manualmente essas panelas, né, utilizando uma técnica tupi-guarani de produção de cerâmicas, né. Então elas produzem essas panelas, né. Então o ofício delas é tombado como um patrimônio imaterial, certo?
né? Então perceba, o que é tombado aqui não é a panela, né? O que é tombado aqui é o ofício das paneleiras, né? É o modo de fazer. Por que isso é tombado? Porque está enraizado na comunidade do bairro o modo de fazer essa produção, a maneira de fazer, a maneira de trabalhar a cerâmica, né, herdada de uma técnica tupi-guarani, e que essas paneleiras elas produzem até hoje, né? Então isso já é uma característica cultural do bairro e, portanto, reconhecido como um patrimônio cultural e material, né? Porque é um modo de fazer, é um ofício que é tombado aqui como patrimônio, certo? Bueno, aqui na próxima imagem a gente tem novamente um ofício. O ofício das baianas de acarajé. Certo? Então, o ofício das baianas de acarajé, que significa aqui, né, também tombado como um patrimônio imaterial, é o ofício das baianas desde a produção, né, da comida, do acarajé, até a venda em tabuleiros, né, não apenas do acarajé, mas da comida baiana, né, e toda essa produção, toda essa técnica da culinária traz elementos que estão ligados aos cultos dos orixás, então tem a ver com o modo de fazer, né, modo de fazer algo, né, o modo de produzir essa comida baiana, e a venda também em tabuleiro, é todo esse processo que é tombado aqui como um modo de fazer ligado a uma identidade étnica regional aqui, no caso a identidade étnica baiana, né? Então, o ofício das baianas de acarajé também tombado como um patrimônio cultural e material aqui, certo? Bueno, as imagens de baixo nós já temos um outro tipo de patrimônio, certo? Então, por exemplo, aqui, nessa primeira imagem abaixo aqui, nós temos o Teatro Amazonas. Teatro Amazonas, que foi construído em 1896, no auge do ciclo da borracha, né? Então, final do século XIX, início do século XX, nós temos o ciclo da borracha, momento em que se tem todo o processo de extração do látex das seringueiras, né? E que vai ser exportado tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, no iniciozinho ali que está ocorrendo a indústria automobilística. Então os pneus, todo o processo, os elementos de borracha no carro vão ser utilizados a partir do látex extraído aqui da região seringueira do norte do país. E aí é construído esse Teatro Amazonas justamente nesse processo aqui em que está vindo muitos estrangeiros negociar a borracha aqui, e aí, portanto, é um símbolo desse ciclo econômico aqui no norte do país, é o Teatro Amazonas, que é tombado pelo IFAM como um patrimônio material, né, aqui do Brasil, um patrimônio cultural material, certo? Então, o Teatro Amazonas, um símbolo aqui do ciclo econômico da borracha no norte do Brasil, certo? Bueno, essa segunda imagem aqui, nós temos os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, né? Que serviu como arqueduto no século XVIII, né? E depois, no século XIX, vai servir também como passagem dos bondes de um bairro para o outro no Rio de Janeiro. Então, tem uma importância muito grande, tanto porque no século XVIII foi um arqueduto, né? Era responsável pelo abastecimento de água, depois vai ser um acesso aos bondes, né? O transporte público, mas os Arcos da Lapa também têm essa importância por fazer parte da paisagem da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, por isso também vai ser tombado como um patrimônio bem importante aqui e paisagístico da cidade do Rio de Janeiro. Então, também é um patrimônio material aqui da cidade do Rio, certo? E aqui nessa última imagem nós temos um conjunto de remanescentes da redução dos 7 povos das missões, ou seja, em São Miguel, no Rio Grande do Sul, né? Nós temos a
as ruínas São Miguel, né? São Miguel, as ruínas, que é os remanescentes, então, da redução dos 7 povos guaranis, né? Então, o que é essa ruína? É o que restou da redução, né? No processo de catequização no período colonial, né? A catequização dos padres jesuítas dos índios guaranis. Então, se formavam as reduções, que eram pequenos núcleos urbanos, né? No qual era construída uma igreja, onde tinha oficina, onde se produzia cerâmica, se produzia estátuas de santo, onde se produzia, enfim, instrumentos musicais até, né? Onde ao redor dessas oficinas tinha também a casa dos índios, né? A propriedade era coletiva, tinha produção coletiva no pomar, na horta, nas plantações, tinha uma produção grande de erva mate. Então, uma dessas reduções se deu na cidade de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, né? E hoje tem esse sítio histórico, né, onde localiza a ruína, né, que é o remanescente da igreja, então, do que era o núcleo das reduções jesuíticas Guarani, também tombado pela Unesco como um patrimônio da humanidade. Certo, gente? Então aqui a gente observou algumas dessas tipos de patrimônio, né? Nas imagens de cima a gente tem a roda da capoeira, né? A gente tem um ofício das paneleiras de goiabeiras, o ofício das baianas de Carajé, que são patrimônios, bens, né? Imateriais, ou seja, que não são tangíveis, mas que são modos de fazer, são práticas, são rituais, então, que dizem a respeito da identidade étnica e, portanto, são tombados aí como patrimônio. E abaixo nós temos alguns exemplos aqui de patrimônios materiais, né? Alguns imóveis que são tombados, então, como patrimônio material, tanto pela Unesco quanto pelo IFAM. Certo, gente? Bueno, por último, gente, eu trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão algumas notícias de jornais, que ajudam a gente a refletir um pouco sobre aquilo que eu falava no início dessa aula, que é sobre as disputas que ocorrem na construção dessa memória coletiva. Então, olha só, manifestantes que participaram de ato antirracista neste domingo em Bristol, no sul da Inglaterra, derrubaram a estátua do traficante de escravos Edward Colston, né, que viveu aqui no século 17 e 18, né, e depois jogaram num rio que corta a cidade. Protestos antirracismo vêm ocorrendo pelo mundo desde a morte de George Floyd, cidadão negro sufocado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio. Colston fez fortuna no final do século 17. Estima-se que ele tenha transportado 84 mil homens, mulheres e crianças negociados como escravos na África Ocidental. 19 mil morreram na jornada para o Caribe e para as Américas. A estátua, em tributo ao escravocrata, havia sido erguida em 1895. Bueno, o que essa reportagem está trazendo? Está trazendo um conflito que existe num espaço de memória. Ou seja, quando se ergue uma estátua, né, está se homenageando alguém. Então essa estátua foi erguida no final do século XIX, né, diz a respeito dos valores daquela época. E, portanto, hoje, né, na esteira de protestos antirracistas, esse grupo resolveu derrubar aquela estátua como um protesto a essa homenagem, né? Então, a ideia aqui é apagar, o intuito desse grupo ao derrubar essa estátua é apagar a homenagem que foi feita, né, no século XIX a um ex-traficante de escravos, né? Então, qual é o teor dessa destruição? Será que essa destruição está questionando, por exemplo, o valor artístico da estátua? Não, o que está tendo ali é uma disputa política naquele espaço, né? Então, um grupo que acha que deve se manter aquela estátua, né? E outro grupo que acha que os valores que representa aquela estátua não coadunam com os valores do tempo presente. Então, percebam, alguns acham que a estátua deve se manter, a homenagem deve se manter de pé, outros acham que essa homenagem deve ser questionada. Percebam, aqui é uma disputa num espaço de memória. E tudo isso vai construindo também a memória coletiva. Colston era visto como um herói, agora passa a ser questionado, né, como um traficante de escravizados. Então, olha só como não é neutro esse processo de construção de uma memória nacional, de uma nacionalidade. Há também interesses, há choque de ideias, há choque de valores
nesses espaços de memória aqui, certo? Bueno, segunda reportagem aqui traz o seguinte: crânios são colocados ao lado de monumentos de bandeirantes para ressignificar a história de São Paulo. Então observa, os bandeirantes também são personagens do Brasil colonial, eles foram responsáveis, durante muito tempo se fez a interpretação de que eles eram os grandes desbravadores do território brasileiro, porque através das suas expedições eles adentravam no interior do Brasil, fundando vilas, cidades. Então se tinha a visão de que os bandeirantes eram os grandes desbravadores, né? Grandes construtores do território brasileiro, né? Destemidos. Então, durante muito tempo se enxergaram os bandeirantes dessa forma e se ergueram uma série de monumentos a esses personagens, então a esses bandeirantes, por eles serem os desbravadores, destemidos do território brasileiro. Bueno, então, um pouco diferente da visão que esse grupo aqui, ideia do grupo de ação, responsável pelo projeto, é questionar as homenagens sem destruí-las. Né? As fotos viralizaram nas redes sociais com o objetivo de ressignificar a história, olha só que interessante, ressignificar a história das figuras que elas representam. O grupo de manifestantes colocou caveiras em frente a essas estátuas e a fotografaram, como a gente pode observar aqui. Então, foram colocadas algumas caveiras aqui, bem ao redor dessa estátua, né? E espalharam essas fotos pela internet, como maneira de ressignificar a história. Né? Bandeirantes como o Borba Gato desbravaram territórios no interior do Brasil, do país, e capturaram e escravizaram indígenas e negros. Isso quando não os matavam em confronto, que acabavam por dizimar etnias, segundo historiadores. Então, desbravadores do Brasil, mas que também, né, capturavam indígenas para vender como escravos, né, em algumas capitanias, mas na região do Sudeste. E também os bandeirantes foram responsáveis pelos confrontos com os quilombos, né, justamente para reescravizar os negros que haviam fugido e estavam resistindo nos quilombos. Então observa, né? Esse grupo que tenta ressignificar essa homenagem aos bandeirantes tenta trazer uma nova visão, a uma disputa de narrativas. Quem são os bandeirantes? São heróis nacionais? Para quem? Será que todo o Brasil, todos os grupos do Brasil o consideram heróis? São homenagens unânimes que devem estar em espaço público? Então, há uma disputa de narrativas aqui. E essa disputa num campo de construção de uma memória coletiva. No caso, construção de figuras heróicas. Né? Então, é unanimidade para todos os brasileiros os bandeirantes são heróis? Né? Fica aqui o questionamento. E é isso que esse questionamento aqui, essa ressignificação que esse grupo tentou fazer com a imagem dos bandeirantes está trazendo aqui. É um questionário, questionando a sociedade. Será que nos dias de hoje não vale a pena a gente questionar os bandeirantes pela escravização dos indígenas, pelo extermínio de quilombos, por exemplo? Fica aí a reflexão. Bueno, a última reportagem que eu trago aqui, né, é da cidade de Porto Alegre. Então vamos lá. A placa colocada na calçada em frente ao casarão que abrigou o Dopinha, apontado como um centro clandestino de repressão e tortura que funcionou em Porto Alegre entre 1964 e 1966, durante a ditadura militar, foi totalmente coberta por uma camada de cimento. Então observa, eu tenho aqui uma casa, um casarão antigo, que descobriu-se que era um antigo centro de tortura e repressão, né, durante a ditadura militar, né, e que foi colocada uma placa em frente, na rua, em frente a esse casarão, explicando para a população que ali era um centro de tortura e extermínio. Né? Pois bem, um belo dia, essa placa foi destruída, né? Alguém passou e colocou uma camada de cimento em cima dessa placa para a população não ficar sabendo que ali era um antigo centro de repressão e tortura da ditadura militar. Percebam, há uma disputa num espaço de memória. Então, alguém está lutando para que essa história não venha à tona. Alguns grupos interessam o esquecimento, né? Para que a população não saiba que ocorreu torturas e mortes e assassinatos durante a ditadura militar, que houve presos políticos torturados. Né? Então, alguém passou ali, apagou a placa. Né? Então, colocar uma placa e explicar à sociedade que ali era um centro de tortura e extermínio, ou apagar para que a população não saiba que ali era um centro de extermínio, é um exemplo de uma
é um exemplo de uma disputa num espaço de memória. Então é o seguinte, esses espaços de memória têm toda uma disputa de valores, né? O que lembrar, o que esquecer, quem são os heróis. Os heróis são construídos de maneira unânime. A quem interessa ter heróis que escravizaram indígenas, por exemplo? É legítimo questionar os espaços de memória? É legítimo destruir estátuas? É legítimo ressignificar estátuas? Né? Então, fica aqui o questionamento, né? Existe toda uma alternativas que muitos historiadores estão trabalhando, que é o seguinte, olha, essas estátuas do passado, quem sabe o ideal não seria destruí-las à luz dos valores do presente, mas transportá-las, elas tirar de um espaço público para colocar para um museu. E aí explicar que aquela estátua foi erguida numa homenagem em tal século e que depois foi questionada e, portanto, tirada de um espaço público. Né? Isso é uma alternativa. Mas o que fica aqui é o seguinte, esses espaços de memória, eles são espaços de disputas de valores, né, de disputas políticas, porque envolvem toda a construção de uma memória coletiva, de uma nacionalidade, né, da construção de narrativas, de heróis, enfim. Fica aqui o nosso questionamento. É interessante a gente refletir sobre essas construções e sobre esses debates que se dá no espaço público na construção da memória coletiva.